vamos abordar hoje o capítulo 4. Capítulo 4 que fala sobre o regime crítico, não é? Vamos abordar esse capítulo resolvendo alguns exercícios. E temos aí na tela. Aí a teoria. Exato, sim. Temos aí na tela o primeiro exercício, né? Vamos lá entender normalmente o que é que pede nesse tipo de capítulo, qual é a estrutura dos exercícios. O que é que falam? Agora eu avancei um pouco para voltar. Ok. Regime crítico, né? Onde vamos calcular alturas uniformes, não é? Altura crítica, por aí vai. Então, acessando aqui o ficheiro. Conseguiste acessar os exercícios? Sim. Ok. Então diz o capítulo, o exercício. Diz, num canal trapezoidal, 4.1, escoas em regime uniforme, um caudal de 20 metros cúbicos por segundo. Sabendo que são conhecidos elementos n igual a 0,03 metros por segundo. Metros vai dar 1 por segundo. M igual a 1.5, B igual a 4 e J0 igual a 0,005. Ok. Então, determine a altura crítica do escoamento e a linha D, o regime de escoamento estabelecido no canal. Ok. Certo, engenheiro. No capítulo anterior, estivemos a determinar aquilo que eram as características geométricas do canal, área, arraio hidráulico. No capítulo a seguir, estivemos a determinar aquilo que era o caudal a ser transportado num canal, KS, área, arraio hidráulico dos terços, não é? Inclinação do canal, 0,5. Então, no regime crítico, nós passamos a ter uma altura uniforme, uma altura crítica, não é? O que é isso? A altura uniforme é a altura pela qual a água se processa no canal, tendo em conta uma certa distância consideravelmente que nós possamos ter aí no nosso canal. Então, a altura que se estabelece, vamos chamar de altura uniforme, não é? Então, a altura uniforme ela pode ser determinada pela equação de Manning-Strickler, somente. Somente pela equação de Manning-Strickler é que nós podemos determinar a altura uniforme. Então, tendo o caudal, tendo a rugosidade do canal, tendo a inclinação, é só colocar a área em função da altura uniforme. E aqui vamos determinar a nossa altura uniforme. Então, nesta situação em que temos aqui o canal retangular, nós temos também a altura crítica com uma certa equação. Como é que se determina a altura crítica no canal retangular? Então, no canal retangular, a altura crítica vai ser o caudal ao quadrado sobre a base ao quadrado vezes a gravidade, isso tudo elevado a 1/3, não é? Essas são as duas equações que nós vamos utilizar para a determinação da altura crítica. Então, vamos também precisar de calcular a energia crítica e a energia uniforme. Como é que se calcula a energia crítica e a energia uniforme? A energia crítica determina-se pela equação. A energia crítica vai ser igual a 2/3 da altura crítica, não é? Então, dessa forma também podemos dizer que a energia crítica vai ser 3/2 da energia crítica. É o inverso também. Então, a altura uniforme já está, tiramos com a equação de Manning-Strickler,
E a energia uniforme é determinada pela equação altura uniforme mais caudal ao quadrado sobre a área ao quadrado vezes 2g. Esta é a equação para a determinação da altura uniforme, energia uniforme, altura crítica, energia crítica. Quando temos um canal retangular, não sei se é a situação do exercício, né? Podes repetir o enunciado. Num canal trapezoidal. Trapezoidal. Num canal trapezoidal, expôs energia uniforme, um caudal de 20 metros. Aqui é o inverso. É 3 sobre 2. 3 sobre 2. E aqui é 2 sobre 3. Então, eles falam de um canal trapezoidal. Então, quando estamos num canal trapezoidal, a altura crítica e a energia crítica determinam-se pelas seguintes equações. Okay? Esses são para o canal retangular. Para um canal trapezoidal, vamos ter a seguinte situação. Temos aqui a nossa altura uniforme. A fórmula para a determinação da altura uniforme é a mesma no mundo. Mas a fórmula para a determinação da energia crítica já não é a mesma. Depende de uma tabela, não é? Essa é a primeira fórmula que temos. Depende da tabela 128. Então, pode aceder à tabela 128 no manual de Lencastre. Sim. Essa é uma das formas, a tabela 128. Outra forma é determinar utilizando a seguinte equação. Caudal sobre raiz da gravidade igual à área em função da altura crítica vezes raiz da área em função da altura crítica sobre a largura superficial em função também da altura crítica. Então, esta é a equação mais utilizada, tirando a tabela 128. A tabela 128 também determina a altura crítica, só que usa um processo um pouco interativo e demorado. É um processo um pouco mais demorado. Bom, temos aqui a fórmula para a determinação da altura crítica. Como é que nós poderíamos determinar a energia crítica? Não vamos utilizar a mesma fórmula. Aqui, para determinar a energia crítica, será a fórmula da determinação da energia uniforme, mas considerando que nós temos a altura crítica, ou seja, a energia crítica vai ser igual à altura crítica mais o caudal ao quadrado, área ao quadrado, vezes 2g. Não sei se essa parte está visível aí na tela. Então, engenheiro, estão aqui as fórmulas que nós precisamos. Quando trata-se do regime crítico, querem saber como determinar a energia crítica, a altura crítica, a energia uniforme, a altura uniforme, a energia crítica, por aí vai. Então, esses dados todos vão nos ajudar a saber qual é o comportamento, não é, da superfície livre, não é? Como é que o escoamento se comporta ao longo do meu canal. Então, este é o início. Ao longo dos exercícios, vamos ver o que acontece quando temos singularidades. Não é? Vão te dar um canal, tens que analisar o canal ao longo de 1000 metros, por exemplo. E depois tem um dente ali no meio. O que acontece? O que esse dente vai fazer com a superfície livre? Antes se comportava de um jeito, agora com o dente a superfície livre vai mudar de comportamento. Então, essa é a análise que nós vamos ver posteriormente. Não é? Então, é isso. Temos também a classificação dos regimes. Regime crítico, regime lento, regime rápido. Não é? O que acontece? Nós aqui temos como calcular a energia uniforme, a altura uniforme. Teremos uma situação em que seremos convocados a determinar aquilo que é a energia
a entrada do canal, por exemplo. Então, aí teríamos que calcular, por exemplo, a seguinte conexão. Teríamos esta primeira curva e teríamos esta segunda curva, que pode ter esses dois comportamentos. Então, quando é que tem o primeiro comportamento, quando é que tem o segundo comportamento? Então, esta curva representa a curva de Manning-Strickler. Caudal igual a KPS, vezes a área, vezes o raio hidráulico, 2/3, vezes a inclinação do canal, 0,5. Não sei se essa parte está visível aí na coisa. Então, Ok. Então, engenheiro, e esta equação, a segunda nesse caso, que vai nos dar esta curva, é como se fosse essa equação de energia. Isolamos o caudal nesta equação, por aí vai, não é? Então, isolando o caudal, como é que fica? Este passa para este lado, fica negativo. Então, quando estamos a tratar, não é, da equação aqui para determinar o regime de entrada, a energia vamos colocar como se fosse H. É H, na verdade. H menos Y, não é? É o que temos aqui. Vamos fechar isso parênteses. Então, esta parte que está aqui a dividir pode passar para lá a multiplicar. Vezes a área ao quadrado, vezes 2G, não é? Ficamos somente com o caudal, mas o caudal está ao quadrado. Então, isso tudo pode estar dentro da raiz. Este fica dentro da raiz. A raiz cancela isto ao quadrado, não é? E essa parte fica dentro da raiz. Isso tudo igual ao caudal. Então, esta é a segunda equação do caudal. Então, aqui temos duas equações. Esta também é uma equação, vamos chamar de equação 2. Essa é a equação 1, não é? Esta é a equação 1. Então, o que é que se faz, engenheiro? Ao igualar essas duas equações, equação 1 igual a equação 2, vamos ter um y, pois vamos colocar em função de y, não é? Para poder descobrir em que tipo de regime nós estamos. Caso o y, que vamos ter aqui, seja maior que 2/3 da energia crítica, não é? Ou 2/3 da energia em si, vamos colocar 2/3 da energia. Por quê? Porque aqui temos a nossa energia, aqui teríamos 2/3 da energia, que vamos chamar de energia crítica. Ok? Então, temos essa situação. Caso aconteça isso, vamos dizer que estamos perante a primeira ou a segunda situação, engenheiro. quando a altura, Exato, porque este aqui representa o y, não é? Então, se o y for maior que 2/3 de h, estaríamos na primeira ou na segunda situação? na primeira, Na primeira. Então, aqui na primeira situação estamos no regime lento. Regime lento. O que que acontece no regime lento? No regime lento, este aqui vamos chamar de altura crítica, não é? No regime lento, a altura uniforme é superior à altura crítica. Quando a interseção está abaixo, estamos no regime rápido. Então, o que que acontece no regime rápido? No regime rápido, a altura uniforme está abaixo da altura crítica, não é? Então, vamos dizer que, ok, esse é o nosso canal, aqui estamos com essa altura uniforme. O que que acontece? Se esta for a nossa altura crítica, então quer dizer que este canal está no regime lento, porque a altura uniforme está acima, não é? Então, engenheiro, o que que nos pedem exatamente neste exercício? Querem o quê? né? Pede-nos a altura crítica. Querem a altura crítica. Eles nos deram um canal trapezoidal. Quais são as características do canal? O que que nós temos? Nós temos o caudal, Temos o caudal, é de quanto?
20 metros cúbicos por segundo. O que mais temos? A rugosidade, Ok. não, o M, Sim. 0,03. Ok. O que mais? O M, Ok. 1,5. Uhum. O B, Ok. 4 metros. E o J, 0,0015. Mas em termos de conceito, a altura crítica seria mais ou menos. Ok, como é que definiríamos a altura crítica? Altura crítica. Vamos lá. Estás a ver quando estás numa secção de controle, Ok, tens sempre uma altura que vais definir como uma condicionante, não é? Ou vais definir como eh, o seu elemento que vai te ditar alguma coisa. Então, a altura crítica, ela nos ajuda a saber qual é o caudal máximo ou qual é o caudal que está a passar ali naquela secção. Então, utilizam muito a altura crítica em secções de controle. Até costumam dizer que numa secção de controle o escoamento só passa com a altura crítica. Então, quando passa com a altura crítica, pega-se a altura crítica, podes determinar aquilo que é o caudal somente tendo em conta aquilo que é a largura do seu canal. Então, a altura crítica seria uma altura de controle, né? É uma altura mesmo que vai te ajudar a saber, ok, acima dessa altura eu estou no outro regime, abaixo dessa altura eu estou ali no outro regime, né? Yeah. parece que vai ter uma curiosidade. O texto vai ser com parte teórica. Hum, hum, hum. Ok, vamos. Então, avançando, engenheiro, eles querem a altura crítica, não é? Querem a altura crítica, nos deram aqui esses dados. Ok, então, temos o caudal, temos o KS, o M, o B, o J. Então, nós sabemos que a altura crítica podemos ter aqui nesta equação. Caudal temos, gravidade sabemos qual é. A área depende das características do canal que podemos retirar, não é? Mas para tal, vamos ter a altura crítica como a nossa incógnita. O B também podemos retirar. Então, esta tabela, este exercício, sai com esta equação aqui. Então, hum, a área e a largura superficial nós podemos ter na tabela 91. Estás a ver? Então, vamos lá na tabela 91, vamos tirar qual é a equação da área, a equação da largura superficial. Com esses dados, podemos ter ali o gás. Então, deixa eu ler o exercício também para confirmar se é só isso que pedem ou não. Não tem mais um. Essa é a linha. Hum, Ok. A área em função da largura da base inferior mais o MH entre H. ok. A área de uma secção trapezoidal. Num canal trapezoidal escoa-se em regime uniforme um caudal de, sabendo que são conhecidos elementos, determina a altura crítica, o regime de escoamento estabelecido no canal. Bom, tudo que vimos aqui. A determinação da altura crítica, essa é a equação. A determinação do regime, já sabemos que o regime é lento quando a altura uniforme é maior que a altura Depois tem crítica. uma questão. Essa questão de regime pode ser, não sei se é esse capítulo mesmo, pode ser dado também em termos de inclinação do leito. Podemos ampliar essa forma de classificar ou agir
O importante é só não usar, classificar o regime em função das alturas. Não Também é funcionaria possível classificar o regime em função da da inclinação. inclinação. Sim, por exemplo, o regime rápido é aquele em que podemos dizer que a inclinação do canal é maior, não é? É maior que a inclinação crítica. Aqui estaríamos a falar do regime rápido. Ok? E o regime lento, a inclinação do canal é menor que a inclinação crítica. Aqui estaríamos a falar do regime lento. E o regime crítico é aquele em que a inclinação do canal é igual à inclinação crítica. Esse é o regime crítico. Ok. Então, em função da inclinação do canal, também podemos definir os regimes. Só é mais fácil definir também os regimes em função da altura uniforme. Então, vamos dizer que, ok, o regime rápido é aquele em que a altura uniforme é menor que a altura crítica. O regime lento é aquele em que a altura uniforme é maior que a altura crítica. E o regime crítico é aquele em que a altura uniforme é igual à altura crítica. Então é mais fácil assim. Por quê? Porque a determinação da altura crítica pode ser feita facilmente com esta equação. E depois terias que pegar a equação de Manning-Strickler e determinar a inclinação crítica. Enquanto que utilizando a altura uniforme, com a equação de Manning-Strickler, podemos determinar a altura uniforme, logo de primeiro. E com a utilização desta equação, podemos determinar a altura crítica e comparar os dois e ver em que regime estamos. Depois vais editar, não? Porque eu Sim, queria sim, ter um sim, fica à objetivo vontade. Fica à para vontade. escrever alguma coisa. Fica à vontade. Então, podes. Então, Depois eu nesse não consigo momento, tu visualizar, está. me ajuda a visualizar. Está-me a ver a inclinação do canal, por exemplo. Ok, estamos a imaginar um canal com 0,05. E os outros críticos desse canal, como é que eu calcularia os outros críticos desse canal? Como é que eu Com também? Manning-Strickler, mas utilizando o quê? A altura crítica, Uhum. ali na parte da altura uniforme. Utilizarias a altura crítica. Em termos reais, eu tenho uma inclinação, está-me a Uhum. dizer, esta inclinação, quando a inclinação da superfície de escoamento, na altura crítica, por exemplo, Hum. for menor que J, apresentar um pouco mais assim, ok, você tem uma inclinação e tem outra mais ou menos um pouco menos acentuada. Eu estou no regime rápido. Uhum. Lento, bom, essa inclinação é maior que é, assim Hum. sucessivamente. Ok. Então, Com o andar do tempo vais apanhar melhor isso. Vais perceber melhor. área. Estar a par.